Vamos falar do Corinthians, né? O Garro, que teve um problema na panturrilha no aquecimento no jogo contra o Fluminense, foi constatada, fez exames e foi constatada uma lesão de grau 2 na panturrilha direita dele, né? Então, rapaz, grau 2 normalmente dá uns 15 dias, não dá não, Esgrilis? Ah, de 20 a 30 dias, né, Lima? Porque não é só a consolidação da lesão, porque o cara vai ter que voltar aos treinamentos, vai voltar também ao ritmo de jogo, então você pode colocar aí de 20 a 30 dias pro Garro regressar. E que zica no técnico Dorival Júnior, porque ele não consegue contar com o trio Memphis, o Garro e também o Yuri Alberto. Quando um se recupera, outro vai e machuca, volta o Yuri Alberto, machuca o Memphis, aí daqui a pouco volta o Memphis, que com certeza deve voltar na partida contra o Sport Recife domingo fora de casa. Ele já não tem mais o Rodrigo Garro, apenas 3 vezes o treinador corintiano contou com esse trio aí saudável, então agora vai perder o Rodrigo Garro pelo menos aí de 20 a 30 dias. O Memphis deve regressar no lugar do Guinegão, porque o Guinegão recebeu o 3º cartão amarelo, então o ataque deve ser formado por Memphis e Yuri Alberto. O time se reapresenta somente amanhã, né? Ganhou folga de 2 dias, né? De 3 dias, na verdade, né? Domingo, segunda e hoje, então volta às atividades amanhã, já avisando esse jogo contra o Sport Recife. E é muito importante o time do Corinthians conseguir os 3 pontos, porque vai ali deixando um pouco a briga na segunda página da tabela e já começa a vislumbrar, caso tenha um G7, caso tenha um G8, até competição continental. Então é muito importante o Corinthians, que agora vai ter a Copa do Brasil só em dezembro, conseguir esse fôlego suficiente nessas partidas fora de casa. Aproveitar que o Sport Recife não vive uma fase muito boa no Campeonato Brasileiro. Lima. Oh, e o Sombra mandou um recado mal criado aqui pra gente, eu não sei porquê. Tá bom, né? O senhor é o Shaquille O'Neal da rádio, vou falar o quê? Chupa! Ah, vixe. Não dá nem pra ler essa aí, não. Cuidado. Não leia. Olha, é o seguinte, ó. Ainda lá no Maracanã, o Dorival Júnior, ele falou sobre o aproveitamento dos garotos da base. Sobre os garotos da base, sobre o Gui Amorim, que é destaque do Sub-17. E, para alegria de Rafael Esgrilis, ele também citou Dieguinho Maradona. Vamos ouvir o Dorival. Vai, Doriva. Vamos lá. Assim, alguns garotos estão vindo. Nós estamos trabalhando já com o André há mais ou menos aí uns 50 a 60 dias. Não é simplesmente trazer o garoto, botar aqui e deixar ele desenvolver. Nós é que temos a obrigação de orientá-los primeiro, de criarmos alguns e buscarmos fazer com que eles entendam alguns comportamentos que são muito importantes, tanto defensivos quanto ofensivos, independente da posição que ocupem. E essa preparação, ela demanda tempo, ela demanda um pouquinho de repetições e treinamento, assim como tem acontecido com o Diego, tem acontecido com o Jacaré, tem acontecido com os demais garotos que aí estão. Esse menino, ele está sendo observado, ainda não teve assim, uma real oportunidade de poder estar trabalhando com a gente, e vamos aguardando para ir conhecendo um pouco mais. A todo momento nós estamos buscando sempre 6, 7 jogadores das categorias, colocando ali, aos poucos a gente vai olhando, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, com a sequência absurda de jogos que nós tivemos aí até outro dia. Agora, talvez, com semanas em aberto, nós talvez tenhamos um pouco mais de tranquilidade para podermos aí sim observarmos um pouco mais, não só ele, mas a grande maioria dos garotos que ali estão. E o Dorival, ele é um treinador que sabe jogar, né? Que sabe, aliás, treinar e subir garotos da base. É que assim, a geração do Corinthians, convenhamos, não é a geração com mais jogadores talentosos aí dos últimos tempos. Então, o Dorival provavelmente vai aproveitar esses jogadores e vai utilizar para compor elenco, né? Porque não necessariamente, né, Quero que... Ó, o Quero tá legal comigo agora, viu, Danilo? Tá teu amigão. Não necessariamente você precisa de jogador da base para ser craque, tá, pessoal? Então, muitas vezes é melhor você ter um jogador da base que você desenvolve, vira um jogador nota 6,5. O Rian, por exemplo, é um cara ali que você usa quando precisa e que ele quebra o galho, entendeu? Ele quebra o galho, né? Então, assim, não necessariamente você vai ter um jogador
que vai virar craque, mas que ele vai ajudar bastante. Ele pode ser uma peça importante na rotação aí e no elenco da temporada. Então é isso. Para esse jogo contra o Sport, né, Sgrilles? O Martinez ainda é uma incerteza, o Ranieri também, mas o Breno Bidon volta, né? Então eu fico na dúvida se o Dorival ele vai tentar colocar o Memphis como o articulador, porque ele pôs o Vitinho na última partida e não funcionou, né? Sinceramente. Então, se ele põe o Memphis como articulador e aí na dupla de ataque ele coloca ali, por exemplo, o Yuri Alberto e o próprio Kaique, exato. Ou mesmo o Vitinho, né? Mas eu acho que pra você jogar fora de casa, num jogo às vezes mais reativo, você ter dois... O Memphis está voltando de lesão e o Vitinho, que ainda está retomando a forma física, não sei se é o mais inteligente. Então talvez ele não opte por isso. Mas ele pode pôr também o Breno Bidon. Ali ele mantém o Rian, mantém o Michael, coloca o Breno Bidon para ser uma espécie de articulador. Ele fez isso, né, recentemente com o próprio Dorival e não foi mal. E aí você tem o Memphis e o Yuri Alberto como dupla de ataque, né? Então, vamos ver como que ele vai armar esse time, mas é isso. Sempre muitos problemas e agora, né, quando em tese ele poderia usar os 3 novamente, o que acontece? O Garro vai lá e machuca. Por isso que o Guinegão, né, muita gente perguntando, o Guinegão, dá pra dizer que ele vai ser titular aí? Ele vai continuar. Ele vai ser o que mais vai jogar se bobear desses 4 aí, porque... Pra ele tá sendo maravilhoso. Pra ele tá sendo, é que ele tá suspenso agora, mas assim, ele sempre vai jogar, porque sempre vai ter um machucado, ou pelo menos... do que a gente tem visto na temporada, 1 ou 2 desse trio aí principal do Corinthians sempre tá machucado. Eu acredito que os 2 jogadores, tanto o Ranieri, que está em transição física, e o Martinez, que está em recuperação de lesão no tornozelo daquele jogo na Venezuela, eles vão ser preparados para o jogo da outra semana, contra a equipe do Flamengo na Neoquímica Arena. Então vai ter mais outra semana para recuperar esses jogadores, aí sim vai ter condição de contar com o Ranieri. Mas eu concordo com você, acho que ele deve ter a volta do Breno Bidon, então ele deve manter ali no meio-campo, na estrutura, o Maicon, o Rian e o Bidon. Aí eu acredito muito que ele deve colocar o Memphis como articulador. E vai depender muito também da recuperação do Memphis, que é a lesão muscular. Caso o Memphis não tenha essa condição, aí ele deve jogar com o Vitinho, Kaique e Yuri Alberto na frente. Mas ainda tem alguns treinamentos aí até a viagem, né, no sábado, né? E depois o jogo no domingo contra o Sport Recife. Mas basicamente, jogadores para reforçar essa equipe para o jogo contra o Flamengo na Neoquímica Arena no outro final de semana.